nos destruirmos, um dia iremos nos aventurar até as estrelas. Houve uma época em que as estrelas pareciam um mistério impenetrável. Hoje, nós começamos a entendê-las. Em nossas vidas pessoais, também viajamos da ignorância para o conhecimento. O nosso crescimento individual reflete o avanço da espécie. A exploração do cosmos é uma viagem de autodescoberta. Mesmo indo para a cama mais cedo no inverno, pode-se ocasionalmente ver as estrelas. Eu olhava para elas e imaginava o que eram. Eu perguntava a outras crianças e adultos e eles respondiam: são luzes no céu, garoto. Bom, eu via que eram luzes no céu, mas o que eram? Tinha que haver uma resposta mais profunda. Eu lembro que fui impulsionado por meu primeiro cartão de biblioteca. Era uma biblioteca na rua 85. Bom, mas eu estava em território alienígena e pedi à bibliotecária um livro sobre estrelas. Ela me deu um livro estranho, com fotos de homens e mulheres com nomes como Veronica Lake e Alan Ladd. Eu expliquei que não era aquilo que eu queria. E, por alguma razão obscura para mim, ela sorriu e me deu outro livro. O tipo certo de livro. Eu fiquei tão alvoroçado para saber a resposta que abri o livro sem respirar bem ali na biblioteca. E o livro dizia uma coisa estonteante, um pensamento muito amplo. As estrelas, dizia, eram sóis, mas muito distantes. O Sol era uma estrela, mas bem perto. Como, pensei eu, alguém poderia ter certeza dessas coisas? Como foi que descobriram isso? Por onde foi que começaram? Eu ignorava a ideia do tamanho angular, não sabia nada sobre a lei do quadrado inverso da propagação da luz. Eu não tinha a mais pálida chance de calcular a distância até as estrelas. Mas eu sabia que, se as estrelas fossem sóis, tinham que estar incrivelmente longe. Mais longe do que a Rua 86, mais longe do que Manhattan, mais longe, talvez, do que Nova Jersey. O universo tinha se tornado muito maior do que eu já tinha imaginado. E aí eu li outro fato assombroso. A Terra, que inclui Brooklyn, era um planeta. Ela girava em torno do Sol. Havia outros planetas, eles também giravam em torno do Sol, alguns mais próximos do Sol, outros mais distantes. Mas os planetas não irradiavam a sua própria luz como faz o Sol. Não, os planetas simplesmente refletiam de volta para nós um pouquinho da luz do Sol que brilha neles. Se estivéssemos a uma grande distância do Sol, não conseguiríamos ver a Terra ou os outros planetas. Bom, então, fazia sentido, pensei eu, que as outras estrelas deviam ter seus próprios planetas. E alguns desses planetas deviam ter vida. Por que não?
e que a vida devia ser muito diferente da vida como a conhecemos, como aqui no Brooklyn. Ganymedes! Olha só essa estrela incrível, Ganymedes. Quem quer uma Quando criança, foi uma sorte imensa ter pais e alguns professores que encorajaram minha curiosidade. Uma para você. Esta era a minha sala da sexta série. Eu voltei aqui um dia para lembrar como era. Eu trouxe algumas fotos de outros mundos de tirar o fôlego que tinham sido enviadas por rádio pela espaçonave Voyager em seus encontros com Júpiter e suas luas. Tudo bem, esta é Calisto. O que é Calisto? Eu quero saber. O que é? É a imensa lua mais externa de Júpiter. E este aqui o que é? Europa! Uma outra Europa. Uma foto em preto e branco de Júpiter. Prontinho, um prêmio pela honestidade. Não, você já ganhou uma. Eu tenho que dar para os outros também. Isso, você. Aqui. Cada um de nós inicia a vida com a mente aberta. Uma curiosidade propulsora, um senso de assombro. Acho que agora vai ser divertido se vocês tiverem algumas perguntas. Por que a Terra é redonda? Por que não é quadrada ou de qualquer outra forma? É uma boa pergunta. Eu gosto dela. É uma pergunta que eu me fazia. E a resposta tem a ver com gravidade. A Terra tem uma gravidade muito forte. Se você fizesse uma montanha muito alta, mais alta do que o Everest, sabe? A montanha mais alta da Terra, ela seria esmagada por seu próprio peso. Sabe, a gravidade puxa tudo em direção ao centro. Então toda grande protuberância na Terra é esmagada. Mas se você tiver um objeto pequeno, um mundo minúsculo, a gravidade é muito baixa, então ele pode ser muito diferente de uma esfera. Eu acho que tenho aqui um mundo que não é uma esfera. Aqui. Vejam isto aqui. Viram? É encaroçado. É um mundo encaroçado. Parece uma batata, né? Há uma batata imensa orbitando o planeta Marte. Esta é uma das luas de Marte. E é um exemplo perfeito. Podemos ter muitas naves partindo da esfera, se a gravidade for baixa. Agora, a pergunta aqui da frente, tudo bem. O Sol é considerado parte da galáxia Via Láctea? Claro, você é considerado parte da galáxia Via Láctea. Tudo, menos as outras galáxias, é parte da galáxia Via Láctea. O Sol é uma estrela. Há algumas centenas de bilhões de estrelas na Via Láctea. E acho que em volta de cada estrela, talvez, haja um grupo de planetas. E em um desses planetas há vida. E uma dessas formas de vida é você. Então você também é parte da Via Láctea. Às vezes eu penso, como temos sorte por viver nesta época. O primeiro momento na história humana em que estamos de fato visitando outros mundos e nos empenhando em um reconhecimento profundo do cosmo. Mas se tivéssemos nascido em uma época muito mais remota, não importa o quanto nos dedicássemos, não teríamos entendido o que são as estrelas e os planetas. Castanhas? Nós não iríamos saber que há outros sóis e outros mundos. Este é um dos grandes segredos arrancados da natureza através de 1 milhão de anos de observação paciente e pensamento corajoso. Os seres humanos sempre fizeram perguntas sobre as estrelas. Isso é tão natural quanto respirar. Mas imagine uma época antes da ciência ter descoberto as respostas. Imagine como era, digamos, há algumas centenas de milhares de anos, logo após a descoberta do fogo. Éramos igualmente inteligentes e igualmente curiosos quanto somos agora. Às vezes me parece que, na época, havia gente que pensava assim: nós somos um povo caçador nômade. O fogo nos mantém aquecidos. Sua luz abre buracos na escuridão. Ele afasta os animais famintos.
Na claridade, podemos ver um ao outro e conversar. Nós cuidamos da chama. A chama cuida de nós. As estrelas não estão próximas de nós. Quando subimos em uma colina ou em uma árvore, elas não ficam mais próximas. Elas piscam com uma luz estranha, fria, branca, distante. Muitas delas. Todas pelo céu, mas só à noite. Eu fico imaginando o que elas são. Uma noite eu pensei que as estrelas eram chamas. Elas davam pouca luz à noite, como fogo. Talvez as estrelas sejam fogueiras que outros nômades acendem à noite. As estrelas dão muito menos luz do que as fogueiras, então devem estar muito distantes. Eu fico pensando se as nossas fogueiras parecem estrelas para as pessoas no céu. Mas por que aquelas fogueiras e os nômades que as fizeram não caem em nossos pés? Por que tribos estranhas não caem do céu? Aqueles seres do céu devem ter grandes poderes. Eu acho que os caçadores não tinham esses pensamentos sobre as estrelas, mas sabemos pelas comunidades caçadoras que surgiram ideias muito imaginativas. Os homens arbusto Kung do deserto de Kalahari, na República de Botsuana, têm uma explicação para a Via Láctea. Em sua latitude, ela sempre está a pino. Eles a chamam de espinha dorsal da noite. Eles acreditam que ela segura o céu. Acreditam que se não fosse a Via Láctea, pedaços do céu cairiam aos nossos pés. Então, a Via Láctea, em sua visão, tem um valor prático, a espinha dorsal da noite. Mais tarde, metáforas sobre fogueiras ou espinhas dorsais ou buracos através dos quais a chama podia ser vista foram substituídas na maioria das comunidades humanas por uma outra ideia. Os seres poderosos no céu foram promovidos a deuses. Eles receberam nomes, parentes e responsabilidades especiais pelos serviços cósmicos que esperava-se que realizassem. Havia um Deus para cada preocupação humana. Os deuses regiam a natureza. Nada acontecia sem a intervenção direta de algum deus. Se os deuses estivessem felizes, havia muita comida e os humanos ficavam felizes. Mas se alguma coisa desagradava aos deuses, e não precisava muita coisa, as consequências eram terríveis. Secas, inundações, tempestades, guerras, terremotos, erupções vulcânicas, epidemias. Os deuses tinham que ser agradados. E surgiu uma vasta indústria de sacerdotes para deixar os deuses menos zangados. Mas, como os deuses eram caprichosos, não se poderia ter certeza do que eles fariam. A natureza era um mistério. Era muito difícil entender o mundo. Os nossos ancestrais tateavam no escuro para sentirem os arredores. Indefesos perante a natureza, eles inventaram rituais e mitos, alguns desesperados e cruéis, outros imaginativos e benignos. Os antigos gregos explicavam aquela banda de brilho difuso no céu noturno como o leite da deusa Hera esguichado de seu seio para os céus. Nós ainda a chamamos de Via Láctea. Em gratidão aos muitos presentes dos deuses, nossos ancestrais criaram trabalhos de sobrepujante beleza. Isto é tudo o que resta do antigo templo de Hera, rainha do céu. Uma única coluna de mármore de pé em um vasto campo de ruínas na ilha grega de Samos. Ele era uma das maravilhas do mundo, construído pelo povo com um olhar extraordinário para a claridade e a simetria.
Os que se aglomeraram nesse templo foram também os arquitetos de uma ponte de seu mundo para o nosso. Estávamos nos deslocando de novo em nossa viagem de autodescoberta. Não, em nossa viagem às estrelas. Aqui, há 25 séculos, na ilha de Samos e nas outras colônias gregas que tinham crescido no apinhado mar Egeu, houve um glorioso despertar. De repente, havia gente que acreditava que tudo era feito de átomos, que os seres humanos e os outros animais tinham evoluído de formas simples, que as doenças não eram causadas por demônios ou pelos deuses, que a Terra era apenas um planeta girando em torno de um Sol que estava muito distante. Esta revolução tirou o cosmo do caos. Aqui no século VI a.C., uma nova ideia se desenvolveu, uma das grandes ideias da espécie humana. Foi discutido que o universo era reconhecível. Por quê? Porque ele era ordenado, porque há regularidades na natureza que permitiam que os segredos fossem descobertos. A natureza não era totalmente imprevisível. Havia regras que até ela tinha que obedecer. Esta característica ordenada e admirável do universo foi chamada de cosmo. E ela foi estabelecida em frontal contradição à ideia do caos. Este foi o primeiro conflito que conhecemos entre ciência e misticismo, entre a natureza e os deuses. Mas por que aqui? Por que nestas ilhas remotas e enseadas do Mediterrâneo Oriental? Por que não nas grandes cidades da Índia ou Egito, Babilônia, China, América Central? Porque todas estas estavam no centro de antigos impérios. Elas foram estabelecidas desse jeito, hostis a novas ideias. Mas aqui, na Jônia, havia uma multidão de ilhas e cidades-estados recém-colonizadas. O isolamento, mesmo se incompleto, promove a diversidade. Nem uma única concentração de poder pode reforçar a conformidade. A pesquisa livre tornou-se possível. Elas estavam além das fronteiras dos impérios. Os mercadores, turistas e marinheiros da África, Ásia e Europa encontravam-se nos portos da Jônia para trocar mercadorias, histórias e ideias. Havia uma interação vigorosa e impetuosa de muitas tradições, preconceitos. Esses povos estavam prontos para experimentar. Quando estamos abertos para questionar rituais e práticas tradicionais, descobrimos que uma pergunta leva a outra. O que fazemos quando nos apresentam vários deuses diferentes, cada um reclamando do mesmo território? O babilônio Marduk e o grego Zeus, cada um era considerado o rei dos deuses, mestre do céu. Poder-se-ia decidir, já que eles normalmente tinham atributos bem diferentes, que um deles foi meramente inventado pelos sacerdotes. Mas se um, por que não os dois? E então foi aqui que surgiu a grande ideia. A compreensão de que poderia haver um meio de conhecer o mundo sem a hipótese do Deus. De que poderia haver princípios, forças, leis da natureza, através dos quais o mundo poderia ser entendido sem atribuir a queda de cada pardal à intervenção direta de Zeus. Foi neste lugar que nasceu a ciência. Por isso estamos aqui. Esta grande revolução ocorreu entre 600 e 400 a.C. Ela foi conseguida pelo mesmo povo prático e produtivo que fez a sociedade funcionar.
O poder político estava nas mãos dos mercadores que promoviam a tecnologia da qual dependia a sua prosperidade. Os pioneiros da ciência foram os mercadores e os artesãos e seus filhos. O primeiro cientista jônio chamava-se Tales. Ele nasceu ali, na cidade de Mileto, do outro lado deste apertado estreito. Ele tinha viajado para o Egito e estava familiarizado com o conhecimento da Babilônia. Como os babilônios, ele acreditava que o mundo um dia tinha sido só água. Para explicar a terra seca, os babilônios acrescentaram que o seu deus Marduk tinha posto um capacho na superfície das águas e empilhado poeira sobre ele. Tales tinha uma visão similar, mas deixava Marduk de fora. O mundo já fora água em sua maior parte. Mas era um processo natural que explicava a terra seca. Tales achava que era similar ao assoreamento que ele havia observado no delta do rio Nilo. Se as conclusões de Tales estavam certas ou erradas, não é nem de longe tão importante quanto a sua abordagem. O mundo não era feito pelos deuses, mas em vez disso era o resultado de forças materiais interagindo na natureza. Tales trouxera da Babilônia e do Egito as sementes de novas ciências, astronomia e geometria, ciências que iriam germinar e crescer no solo fértil da Jônia. Anaximandro de Mileto, ali, era amigo e colega de Tales, uma das primeiras pessoas que conhecemos que fez realmente uma experiência. Examinando o deslocamento da sombra projetada por uma vara vertical, ele determinou com precisão a extensão do ano e a extensão das estações. Durante eras, o homem tinha usado varas para bater e espetar um ao outro. Anaximandro usou uma vara para medir o tempo. Em 540 a.C., ou por aí, nesta ilha de Samos, chegou ao poder um tirano chamado Polícrates. Parece que ele começou como fornecedor de alimentos e daí surgiu para a pirataria internacional. Sua pilhagem era descarregada exatamente neste quebra-mar. Mas ele oprimiu o próprio povo, entrou em guerra com os vizinhos. Ele com toda razão temia uma invasão. Então, Polícrates cercou sua capital com um muro impressionante, cujos restos permanecem até hoje em dia. Para carregar água de uma fonte distante até as fortificações, ele ordenou a construção deste grande túnel. Com 1 quilômetro de comprimento, ele atravessa uma montanha. 2 buracos foram abertos, um em cada lado, que se encontraram quase que perfeitamente no meio. O projeto levou uns 15 anos para ser terminado. É uma prova da engenharia civil de sua época e uma indicação da extraordinária capacidade prática dos jônios. O legado duradouro dos jônios são as ferramentas e técnicas que eles desenvolveram que continuam sendo a base da moderna tecnologia. Era a geração de Teodoro, o engenheiro mestre da época, um homem a quem é creditada a invenção da chave, da régua, do esquadro de carpinteiro, do nível, do torno, da fundição do bronze. Por que não há monumentos para este homem? Os que sonhavam, especulavam e deduziam sobre as leis da natureza falavam com os engenheiros e com os tecnólogos. Geralmente eram as mesmas pessoas. Os práticos e os teóricos eram um só. Esse novo híbrido do pensamento abstrato e da experiência do dia a dia floresceu a ciência. Quando esses homens práticos viraram a atenção para o mundo natural,
começaram a descobrir maravilhas ocultas e possibilidades de tirar o fôlego. Anaximandro estudou a profusão de criaturas vivas e viu suas interrelações. Ele concluiu que a vida teve origem na água e na lama. E depois colonizou a terra seca. Os seres humanos, dizia ele, devem ter evoluído de formas mais simples. Esta percepção teve que esperar 24 séculos até sua verdade ser demonstrada por Charles Darwin. Nada foi excluído das investigações desses primeiros cientistas. Até o ar virou assunto de exame detalhado por um grego da Sicília chamado Empédocles. Ele fez uma descoberta surpreendente com um utensílio doméstico que as pessoas usavam há séculos. Este é um antigo utensílio de cozinha. É uma esfera de latão com um gargalo e um buraco em cima e um conjunto de buraquinhos no fundo. Era usado como concha de cozinha. Ele é enchido ao imergir na água. Se depois de ficar aqui um pouco for puxado com o gargalo descoberto, a água sai pelos buraquinhos como em um chuveiro. Em vez disso, se puxado da água com o gargalo tapado, aí a água fica retida. Agora, vou tentar enchê-lo com o gargalo tapado com meu polegar. Nada acontece. Por que não? Tem alguma coisa no caminho. Alguma matéria está bloqueando o acesso da água para a esfera. Eu não consigo ver tal matéria. O que poderia ser? Empédocles o identificou como o ar. O que mais poderia ser? Uma coisa que não se vê pode exercer pressão, pode frustrar o meu desejo de encher este vaso com água se eu for tolo bastante para deixar o meu polegar no gargalo. Empédocles tinha descoberto o invisível. O ar, pensou ele, deve ser matéria em uma forma tão divinamente dividida que não podia ser visto. Essa indicação, esse sopro da existência de átomos foi levada muito à frente por um contemporâneo chamado Demócrito. De todos os cientistas antigos, é ele quem nos fala mais claramente através dos séculos. Os poucos fragmentos sobreviventes desses escritos científicos revelam uma mente dos mais altos poderes lógicos e intuitivos. Ele acreditava que um grande número de outros mundos vagava pelo espaço, que os mundos nasciam e morriam, que alguns eram ricos em criaturas vivas e outros eram secos e desertos. Ele foi o primeiro a entender que a Via Láctea é um agregado da luz de inúmeras estrelas tênues. Além das fogueiras no céu, além do leite da deusa Hera, além da espinha dorsal da noite, a mente de Demócrito elevou-se. Ele viu uma profunda ligação entre os céus e a terra. O homem, disse ele, é um microcosmo, um pequeno cosmo. Demócrito veio da cidade jônia de Abdera, na costa norte do mar Egeu. Naquela época, Abdera era motivo de piadas. Se por volta do ano 400 a.C., no equivalente a um pequeno restaurante ao ar livre como este, você contasse uma história sobre alguém de Abdera, a risada era garantida. Era, de certa forma, o Brooklyn de sua época.
Para Demócrito, a vida toda era para ser aproveitada e entendida. Na verdade, para ele, entendimento e alegria eram a mesma coisa. Ele dizia que uma vida sem festividade é uma estrada longa sem uma hospedaria. Demócrito pode ter vindo de Abdera, mas não era nenhum Palerma. Demócrito entendeu que as formas complexas, mudanças e emoções do mundo material, tudo derivava da interação de partes móveis muito simples. Ele chamou essas partes de átomos. Todos os objetos materiais são coleções de átomos complexamente montados. Até nós. Quando eu corto esta maçã, a faca deve passar por espaços vazios entre os átomos, afirmou Demócrito. Se não houvesse tais espaços vazios, essas lacunas, então a faca iria encontrar algum átomo impenetrável e a maçã não seria cortada. Vamos comparar as seções cruzadas das duas partes. As áreas expostas são exatamente iguais? Não, dizia Demócrito. A curvatura da maçã força esta fatia a ser ligeiramente mais curta do que o resto da maçã. Se fossem da mesma altura, então teríamos um cilindro e não uma maçã. Não importa o quanto a faca é afiada. Estas duas partes têm seções cruzadas desiguais. Mas por quê? Porque, em uma escala muito pequena, a matéria exibe uma aspereza irredutível. E esta fina escala de aspereza, Demócrito de Abdera identificou com o mundo dos átomos. Seus argumentos não são os que usamos hoje, mas são elegantes, sutis e derivados da experiência do dia a dia, e suas conclusões estavam fundamentalmente certas. Demócrito acreditava que nada acontecia aleatoriamente, que tudo tem uma causa material. Ele disse: eu prefiro entender uma causa a ser o rei da Pérsia. Ele acreditava que a pobreza em uma democracia era muito melhor do que a riqueza em uma tirania. Acreditava que as religiões prevalecentes em sua época eram ruins e que não existiam almas e tampouco deuses imortais. Não há evidências de que Demócrito tenha sido perseguido por suas crenças. No entanto, ele veio de Abdera. Mas em sua época, a curta tradição de tolerância com visões não convencionais estava começando a erodir. Por exemplo, a crença prevalecente de que a lua e o sol eram deuses. Um outro contemporâneo de Demócrito, chamado Anaxágoras, ensinou que a lua era um lugar feito de matéria comum e que o sol era uma pedra quente distante no céu. Por isto, Anaxágoras foi censurado, condenado e preso por heresia, um crime religioso. As pessoas começaram a ser perseguidas por suas ideias. Um retrato de Demócrito está agora na nota grega de 100 dracmas. Mas suas ideias foram suprimidas e sua influência na história diminuída. A mística estava começando a vencer. Sabe, a Jônia também era o lar de uma outra tradição intelectual muito diferente. Seu fundador foi Pitágoras, que viveu aqui em Samos no século VI a.C. De acordo com a lenda local, esta caverna era sua residência. Talvez esta tenha sido sua sala de estar. Muitos séculos depois, este pequeno santuário ortodoxo grego foi erigido em sua varanda da frente. Era uma antiga tradição, de Pitágoras ao cristianismo. Pitágoras foi a primeira pessoa na história do mundo a concluir que o mundo era uma esfera. Talvez ele tenha raciocinado pela analogia com a Lua, o Sol. Talvez ele tenha notado a sombra curva da Terra na Lua durante um eclipse lunar. Ou talvez ele tenha reconhecido que quando um navio deixava Samos, seus
que a harmonia e a unidade básicas do universo eram acessíveis através de observação e experimentação, o método que domina a ciência até hoje. Porém, Pitágoras tinha um método bem diferente. Ele acreditava que as leis da natureza podem ser deduzidas por puro pensamento. Ele e seus seguidores não eram basicamente experimentalistas. Eles eram matemáticos e eram místicos totais. Eram fascinados por estes 5 sólidos regulares. Sólidos cujas faces são todas poligonais. Triângulos, ou quadrados, ou pentágonos. Pode haver um número infinito de polígonos, mas apenas 5 sólidos regulares. 4 dos sólidos foram associados a terra, fogo, ar e água. O cubo, por exemplo, representava a terra. Esses 4 elementos, pensavam eles, formam a matéria terrestre. Então, eles associaram misticamente o 5º sólido com o cosmo. Talvez fosse a substância dos céus. Este 5º sólido foi chamado de dodecaedro. Suas faces são pentágonos, 12 deles. O conhecimento do dodecaedro foi considerado muito perigoso para o público. As pessoas comuns seriam mantidas ignorantes sobre o dodecaedro. Apaixonados por números inteiros, os pitagóricos acreditavam que todas as coisas eram derivadas deles, com certeza todos os números. Então ocorreu uma crise na doutrina quando eles descobriram que a raiz quadrada de 2 era irracional, ou seja, ela não poderia ser representada como a razão de 2 números inteiros, não importa o quão grandes fossem. Originalmente, irracional queria dizer apenas que não se pode expressar um número como uma razão. Mas para os pitagóricos isso veio a significar uma outra coisa, uma coisa ameaçadora. Uma pista de que a sua visão do mundo poderia não fazer sentido. O outro significado de irracional. Em vez de querer que todos compartilhassem e conhecessem as suas descobertas, os pitagóricos suprimiram a raiz quadrada de 2 e o dodecaedro. O mundo exterior não iria saber. Os pitagóricos tinham descoberto, nas confirmações matemáticas da natureza, uma das 2 ferramentas científicas mais poderosas. A outra, é claro, é o experimento. Mas em vez de usar sua percepção para avançar a viagem coletiva do descobrimento humano, eles fizeram dele um pouco mais do que a mágica de um culto misterioso. A ciência e a matemática seriam removidas das mãos dos mercadores e artesãos. Esta tendência encontrou seu advogado mais efetivo em um seguidor de Pitágoras chamado Platão. Ele preferia a perfeição dessas abstrações matemáticas às imperfeições da vida diária. Ele acreditava que ideias eram muito mais reais do que o mundo natural. Ele aconselhou os astrônomos a não perderem tempo observando estrelas e planetas. Era melhor, acreditava ele, apenas pensar neles. Platão expressou hostilidade à observação e ao experimento. Ele pregou desdém pelo mundo real e desprezo para a aplicação prática do conhecimento científico. Os seguidores de Platão foram bem-sucedidos em apagar a luz da ciência e do experimento que tinha sido acesa por Demócrito e os outros jônios. O desconforto de Platão com o mundo revelado por nossos sentidos estava para dominar e sufocar a filosofia ocidental. Mesmo tão tarde quanto em 1600, Johannes Kepler ainda lutava para interpretar a estrutura do cosmo em termos dos sólidos pitagóricos e da perfeição platônica. Ironicamente, foi Kepler quem ajudou a restabelecer o velho método jônico de testar ideias contra observações. Mas por que a ciência se perdeu para começar? Que apelo poderiam os ensinamentos de Pitágoras e Platão ter para seus contemporâneos? Eles proviam, acredito eu, uma justificativa intelectualmente respeitável para uma ordem social corrupta. A tradição mercantil que havia levado a ciência jônica também levou a uma economia escrava. Uma pessoa poderia ficar mais rica se possuísse muitos escravos. Atenas,
Na época de Platão e Aristóteles, tinha uma vasta população escrava. Todos aqueles bravos atenienses falavam de democracia aplicada para uns poucos privilegiados. Platão e Aristóteles ficavam confortáveis em uma sociedade escravocrata. Eles ofereciam justificativas para a opressão. Eles serviam tiranos. Ensinaram a alienação do corpo e da mente. Uma ideia bastante natural, acho eu, em uma sociedade escravocrata. Eles separavam o pensamento da matéria, divorciaram a terra dos céus, divisões que iriam dominar o pensamento ocidental por mais de 20 séculos. Os pitagóricos tinham vencido. No reconhecimento de Pitágoras e Platão de que o cosmo é reconhecível, de que há uma sustentação matemática para a natureza, eles avançaram enormemente a causa da ciência. Mas na supressão de fatos inquietantes, no sentido de que a ciência deveria ser guardada para uma pequena elite, na aversão ao experimento, no abraçar do misticismo, na fácil aceitação de sociedades escravagistas, sua influência atrasou de modo significativo o esforço humano. Os livros dos cientistas jônios foram totalmente perdidos. Suas visões foram suprimidas, ridicularizadas e esquecidas pelos platônicos e pelos cristãos, que adotaram muito da filosofia de Platão. Finalmente, após um sono longo e místico, no qual as ferramentas da pesquisa científica foram estragadas, a abordagem jônica foi redescoberta. O mundo ocidental despertou novamente. O experimento e a pesquisa aberta, aos poucos, tornaram-se respeitáveis de novo. Livros e fragmentos esquecidos foram lidos mais uma vez. Leonardo, Copérnico e Colombo foram inspirados pela tradição jônica. Os pitagóricos e seus sucessores tinham a noção peculiar de que a Terra estava contaminada de algum jeito ruim, enquanto que os céus eram imaculados e divinos. Então, a ideia fundamental de que a Terra é um planeta, de que somos cidadãos do universo, foi rejeitada e esquecida. Esta ideia foi discutida pela primeira vez por Aristarco, nascido aqui em Samos 3 séculos depois de Pitágoras. Ele sustentava que a Terra girava em torno do Sol e localizou corretamente o nosso lugar no sistema solar. Para sua preocupação, foi acusado de heresia. Pelo tamanho da sombra da Terra na Lua durante um eclipse lunar, ele deduziu que o Sol tinha que ser muito, muito maior do que a Terra e também tinha que estar muito distante. Daí ele pode ter raciocinado que era um absurdo um objeto tão grande quanto o Sol girar em volta de um objeto tão pequeno quanto a Terra. Então ele pôs o Sol e não a Terra no centro do sistema solar e a Terra e os outros planetas girando em volta do Sol e disse que a Terra girava em torno do seu eixo uma vez por dia. Nós associamos essas ideias comumente ao nome de Copérnico. Mas Copérnico parece ter tido ao menos uma pista dessas ideias lendo sobre Aristarco. Na verdade, no manuscrito do livro de Copérnico, ele referiu-se a Aristarco, mas na versão final, ele suprimiu a citação. A resistência a Aristarco, um tipo de geocentrismo na vida diária, ainda continua conosco. Ainda falamos no Sol nascendo e no Sol se pondo. São 2.200 anos desde Aristarco, e a língua ainda finge que a Terra não gira, que o Sol
Ele sabia que os planetas se deslocam em órbitas concêntricas em volta do Sol e provavelmente sabia sua ordem até Saturno. Mas foi modesto demais em suas estimativas do quão distantes estão os planetas. Para calcular a verdadeira escala do Sistema Solar, é preciso um telescópio. Só no século XVII é que os astrônomos foram capazes de fazer uma estimativa por alto da distância do Sol. E já que se sabia a distância do Sol, que tal as estrelas? A que distância elas estavam? Existe um meio de medir a distância até as estrelas, e os jônios foram totalmente capazes de descobri-lo. Aristarco tinha brincado com a ousada ideia de que as estrelas eram sóis distantes. Agora, se uma estrela estivesse perto como o Sol, deveria aparecer tão grande e tão brilhante quanto ele. Todo mundo sabe que quanto mais distante está um objeto, menor ele parece. Esta proporcionalidade inversa entre o tamanho aparente e a distância é a base da perspectiva na arte e na fotografia. Então, quanto mais distantes estivermos do Sol, menor e menos brilhante ele parece. A que distância do Sol estaríamos para que ele parecesse tão pequeno e mortiço quanto uma estrela? Ou, de modo equivalente, qual o menor tamanho de um pedaço do Sol para que seja tão brilhante quanto uma estrela? Um experimento para responder a esta pergunta foi feito pela primeira vez na Holanda no século XVII por Christian Huygens, e é muito característico da tradição jônica. Huygens fez vários buracos em um prato de latão e segurou o prato na frente do Sol. Ele se perguntou que buraco parecia tão brilhante quanto a estrela Sírius, de que ele lembrava da noite anterior. Bom, o buraco que correspondia era efetivamente um com 28 milésimos do tamanho aparente do Sol. Então Sírius, argumentou ele, deve estar 28 mil vezes mais distante do que o Sol, ou cerca de meio ano-luz. É difícil lembrar o quão brilhante é uma estrela horas depois de tê-la observado, mas Huygens se lembrava muito bem. Na verdade, se ele soubesse que Sírius era intrinsecamente mais brilhante que o Sol, teria obtido a resposta exatamente certa. Sírius está 8,8 anos-luz distante de nós. Entre Aristarco e Huygens, as pessoas tinham respondido a esta pergunta que tanto me estimulou quando criança criada no Brooklyn. A pergunta: o que são as estrelas? A resposta é que as estrelas são sóis poderosos, anos-luz distantes nas profundezas do espaço interestelar. E em volta desses sóis, há outros planetas? E nesses outros mundos, há seres que se maravilham como nós? Aqui está uma lâmpada que representa uma estrela próxima. E ao seu lado, muito difícil de ver por causa da luz, está um planeta. Vamos precisar de um voluntário que queira se apresentar, por favor. Normalmente teríamos dificuldade para ver o planeta porque ele está tão próximo que a estrela o ofusca. Mas, se conseguirmos botar alguma coisa na frente da estrela para fazer um eclipse artificial, aí conseguiríamos ver o planeta. Então eu vou ficar aqui. Imaginem que eu sou um telescópio em algum lugar perto da Terra. E Teb, se você deslocar o disco lentamente para o outro lado, e isso um pouco mais rápido, estaria ótimo. Isso, agora você está começando a cobrir a estrela. Eu não consigo mesmo ver o planeta. Continua. Isso, bem aí. Eu não vejo mesmo a estrela. E vejo o planeta iluminado pela luz da estrela. Bom, este é um método para procurar planetas em volta de estrelas próximas, e este método usa uma espaçonave para segurar o disco e esquadrinhar o céu para outro telescópio ver se há algum planeta. Então, Teb, você cumpriu com sucesso a sua missão de procurar planetas em volta de outras estrelas. Muito obrigado por ser a nossa espaçonave interplanetária. Então, um jeito é este. E há espaçonaves que serão capazes de fazer isto nos próximos 10 anos ou mais. E há um outro jeito. Isto já foi tentado da Terra. Imaginem que haja uma estrela próxima,
visível e brilhante, tá? E que tem uma companhia sombria, um planeta, brilhando apenas com a luz refletida perto dela, tão mortiço que não se vê. Mas imaginem que este planeta gire em torno de sua estrela assim. Pode-se ver a estrela, mas não se pode ver o planeta. Então agora vou precisar de 2 voluntários. Você e você. Tá bom, era só para ganhar tempo, não precisa, já escolhi. Agora eu preciso que um de vocês vire a estrela e o planeta e o outro puxe a estrela e o planeta juntos. E o que vamos notar é que a estrela que conseguimos ver vai deslocar-se em um padrão engraçado, sinuoso, que vai ser a pista, a evidência da existência do planeta sombrio. Tudo bem, vamos girar. Isso, e puxar. Vemos um movimento engraçado que a estrela faz por causa do planeta. Muito obrigado. Então, esse é outro jeito de descobrir a existência de um planeta que não se pode ver diretamente. Bom, esses 2 métodos estão sendo usados. E quando vocês tiverem a minha idade, nós vamos saber se todas as estrelas próximas têm ou não planetas à sua volta. Talvez conheçamos dezenas ou até centenas de outros sistemas planetários e vejamos se eles são como o nosso, ou se são muito diferentes, ou se não há outros planetas girando em volta de outras estrelas. Isso vai acontecer durante a vida de vocês e será a primeira vez na história do mundo que alguém vai descobrir realmente se existem planetas em volta de outras estrelas. Bom, as estrelas próximas, as que vemos a olho nu, estão todas no que chamamos de vizinhança solar. É assim mesmo que os astrônomos chamam, vizinhança. Mas é um lugar muito pequenino na galáxia Via Láctea. A Via Láctea é aquela faixa de luz que vemos no céu numa noite clara. Não sei se ainda há noites claras no Brooklyn, mas vocês já devem ter visto a Via Láctea, né? Já viram uma grande faixa de luz à noite? Bom, são apenas 100 bilhões de estrelas vistas juntas, coladas, como nesta foto. Se pudéssemos sair da Via Láctea e olhar para ela, veríamos algo como esta imagem. E se olhássemos para a Via Láctea, onde estariam o Sol e as estrelas próximas? Estariam no centro, onde as coisas parecem importantes, ou pelo menos bem acesos? Não. Nós estaríamos aqui, bem no subúrbio, na zona rural da galáxia. Não estamos em nenhum lugar importante. Todas as estrelas que podemos ver estariam em algum lugar pequeno como este. E a Via Láctea seria esta faixa de luz de 100 bilhões de estrelas juntas. O fato de que vivemos nos limites da galáxia foi descoberto há muito tempo, perto do fim da Primeira Grande Guerra, por um homem chamado Harlow Shapley, que estava mapeando a posição desses agrupamentos de estrelas. Cada um destes é um grupo de talvez 10 mil estrelas juntas. Isto se chama agrupamento globular. E pode-se ver que eles estão centrados em torno do meio, do centro da galáxia. As pessoas achavam que o Sol era o centro da galáxia, uma coisa importante sobre nossa posição que se mostrou errada. Nós vivemos nos limites. Os agrupamentos globulares estão centrados em volta do maravilhoso meio da galáxia Via Láctea. E aí acontece que esta galáxia não é a única. Nós vivemos nela, mas há muitas outras. E, como esta imagem nos lembra, há muitos tipos diferentes de galáxias, das quais a nossa pode ser apenas esta. Na verdade, há 100 bilhões de outras galáxias, cada uma das quais contém alguma coisa como 100 bilhões de estrelas. Pensem em quantas estrelas e planetas e tipos de vida pode haver neste vasto e incrível universo. Desde quando existem humanos, nós procuramos o nosso lugar no cosmos. Onde estamos? Quem somos? Nós descobrimos que vivemos em um planeta insignificante de uma estrela trivial, perdida em uma galáxia, jogada em algum canto esquecido de um universo no qual há muito mais galáxias do que gente.
Nós tornamos o nosso mundo significativo pela coragem de nossas perguntas e pela profundidade de nossas respostas. Nós embarcamos em nossa jornada para as estrelas com uma pergunta feita pela primeira vez na infância de nossa espécie e feita de novo em cada geração com assombro renovado. O que são as estrelas?